A paz, meus irmãos. Você deseja se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus para chegar em um nível mais profundo de intimidade com Ele? Apresento a você o livro A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá, que trata da importância do jejum na vida cristã. Link para compra está no primeiro comentário fixado. Assista o vídeo até o final e Deus te abençoe. Isaías capítulo 40, do verso 28 até o 31. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Isso vai ser o nosso ponto de partida e o trilho da nossa reflexão hoje. O texto sagrado diz assim: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu vou pedir a gentileza de você repetir comigo a declaração do verso 29 e depois a do 31. Se puder, me acompanha com gosto e vontade. Diga comigo: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora o verso 31, diga: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Meu Deus, suplicamos que mais do que informação, o Senhor possa tocar as nossas vidas, que o sopro de vida do Teu Espírito Santo nos toque de uma forma especial. Que a Tua palavra, além de formação, produza não apenas a fé necessária, mas trabalhada e aplicada de forma personalizada pelo Teu Espírito, produza em nós correspondência. Nós oramos desde já agradecidos por aquilo que o Senhor fará, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é renovando as forças. Eu quero chamar a sua atenção para o que não apenas é uma promessa de Deus, quando a Escritura diz: ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, como além de uma promessa, é a revelação do seu intento, do seu propósito, da sua vontade. Obviamente o texto está falando a respeito de algo sobrenatural. Quando a Bíblia fala que a força dos jovens chega ao fim, a ponto deles caírem de exaustão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, ao mencionar os jovens e aqueles de vocês que já como eu passaram aquela metade da vida, né, já não estão mais na fase da juventude, sabe a diferença de disposição física. Um dia desses, chamei meu filho para a gente malhar junto, e depois ele falou: pai, e aí, quer correr uns 10 quilômetros? Falei: tu tá maluco? Né? Falei: você acha que eu tenho esse pique, essa sua disposição de 23 anos? Mas mesmo a moçada, que está no auge do vigor e da disposição hormonal, chega um momento que eles descobrem que tem um limite. Mas a Bíblia está dizendo: os que esperam no Senhor vão além. Então a Bíblia não está falando nem só de força natural e nem tampouco só de algo no aspecto físico, mas está falando de uma manifestação sobrenatural. Eu quero chamar a sua atenção para algo. Nós vivemos um tempo e uma época na história da humanidade onde a maioria de nós não chega a ter uma experiência de exaustão física, de esgotamento de forças e energias. E quando eu falo esgotamento, estou falando num sentido pleno. Por quê? Mesmo aqueles que trabalham, né, com esforço físico, nós temos hoje, né, na modernidade em que vivemos, ferramentas que auxiliam demais o trabalho. Né? Por exemplo, gente que arava a terra sem o auxílio de bois, e depois descobriu que boi puxando o arado era uma grande ferramenta de auxílio, morreria de inveja da gente de ver todo o maquinário agrícola de hoje em dia. Em qualquer área, né? Você pode falar de um marceneiro, qualquer pessoa que trabalha com esforço físico já não tem a dimensão de esforço que talvez a antiguidade fez. E muitos de nós, com outros formatos de trabalho no mundo digital, a maioria de nós acaba não tendo essa experiência. Né? Talvez possa haver um ou outro atleta de alta performance, mas a maioria de nós talvez vai dizer: nunca conheci o esgotamento físico. Eu tive uma única experiência que eu posso falar, que fala de exaustão física. Em fevereiro de 1993, estava ministrando um evento em Itajaí, Santa Catarina. Eu lembro que o evento terminava, acho que no domingo pela manhã, e a gente se programou
ali no final da manhã, para o começo da tarde, ir para a praia. Tinha um grupo de irmãos que tinham vindo de Goiânia, né, um dos poucos estados do Brasil aí, que a gente fica sempre brincando com eles, vocês não têm mar, como se fosse uma grande coisa da qual se orgulhar. E eles resolveram que queriam conhecer o mar, nunca tinham tido contato com o mar. Quando nós chegamos, a praia estava toda sinalizada pelos bombeiros com bandeira vermelha, o mar estava de ressaca, mas apesar do perigo, eu falei para um irmão, um morador local que estava nos ajudando, falei, cara, essa turma nunca pisou na areia do mar, nunca viu o mar, nós temos que dar alguma coisa para eles. Ele falou, pastor, então vamos nesse lugar aqui. E aí quando nós entramos, estava mais ou menos assim, com água até só perto da cintura, porque ele estava preocupado. A gente não ficou 10, 15 minutos, ele falou para mim, pastor, eu conheço muito bem essa praia. Ele falou, do jeito que o mar começou a puxar, em 10, no máximo 15 minutos, essa turma não sai mais, mesmo quem sabe nadar. Eles não estão acostumados com isso. Eu acho melhor a gente mover esse grupo todo por precaução para aquele lado, deixar eles ainda mais no raso. Eu falei, vamos ter todo cuidado. Movemos o time todo. Tinha um cara que não era do grupo, estava conosco. Mas ele não quis sair conosco. Estava inclusive com uma prancha de buddy-buddy. A gente pensou, esse é o único que não tem como afogar, está com a prancha. E saímos. Mas daqui a pouco, entre o barulho de uma onda e outra, eu estou ouvindo gritos. E eu olho na direção de onde nós saímos. Está um cara lá se debatendo. Eu não vi mais a tal da prancha, mas parecia ser o cara que não quis sair com a gente. E ele está desesperado pedindo por ajuda. Aquilo me deu um rompante que eu não conseguia pensar. Falei para a turma, estou indo buscar. Aquele morador falou, pastor, não vá. Já está difícil sair sozinho. O que dizer trazer alguém. O senhor não vai conseguir. Ele falou, eu vou chamar o bombeiro. Eu falei, então chama o bombeiro para tirar nós dois, que eu vou tentar trazer esse cara até onde der. Né? Eu não conseguia pensar naquela hora, mesmo não tendo a experiência dele. E eu fui nadando na direção do cara. Não me deu muito trabalho, porque dizem que o perigo nessa hora é que o cara no desespero agarra e você afoga os dois. Ele estava bêbado, mas pensa um cara bêbado. Eu só lembro de ter chegado assim perto, já sentindo o bafo e ele dizendo, agora vai morrer nós dois. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. E eu tentava nadar, trazer aquele cara de volta. E apesar dele não dar trabalho, ele também não ajudava muito. E eu não conseguia muita coisa. E de repente eu vi que minhas energias estavam se esvaindo, se acabando. E eu comecei a orar, falei, Senhor, não sei qual foi aquela manha do Pedro andar em cima d'água, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E de repente eu percebi que o mar puxava muito mais por baixo do que por cima. E me deu um insight. Cada onda que vinha, eu jogava ele por cima com a onda, nadava na direção dele. Desse jeito eu consegui trazer ele até a metade. Foi o tempo dos bombeiros entrarem e tirarem nós dois. Por quê? A hora que eles entraram, eu já estava no limite da exaustão. Para você ter ideia, né, mesmo que ele tenha nos puxado até o raso, eu não conseguia do raso andar até a parte seca. Era um nível de exaustão que mal dava para segurar o joelho, né? Mal dava para levantar as mãos. Eu nunca experimentei isso na minha vida, nem antes nem depois. Os caras literalmente, do raso, tiveram que me carregar, me deixar na areia, até que eu conseguisse me recompor. Não estou falando apenas do fôlego, né? Mas realmente de um nível de exaustão profunda. A maioria de nós nunca viveu isso. Mas mesmo uma experiência como essa, você resolve com uma noite de sono, quando você tem um nível de exaustão muscular, talvez alguns dias de reparação do tecido muscular, mas o descanso resolve. Agora, quando a Bíblia está falando de Deus que dá força ao cansado, o foco, particularmente eu acredito que não tem a ver com a questão física, mas principalmente com o que eu quero denominar aqui de cansaço interior. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Existe um cansaço que é interior, não é exterior. Ele não é físico. Então, por exemplo, em Isaías, no capítulo 35, nos versículos 3 e 4, a Bíblia diz, fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Apesar de usar um exemplo de exaustão física, tipo aquele estado que eu estava de não conseguir sair da praia, joelho trôpego, mão frouxa, você mal consegue levantar os braços, não firma mais os joelhos. O texto na sequência diz, digam aos desalentados de coração. Ou seja, ele usa o exemplo de exaustão física, mas para falar de um cansaço interior. Além do texto de Isaías, nós temos declarações como a do profeta Jeremias. Em Jeremias 31, 25, falando da parte de Deus, o profeta diz assim, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida.
Ele fala de uma alma cansada e de uma alma desfalecida. Ou seja, o cansaço de alma, um desfalecimento interior é o que está em questão. Essa linguagem também é usada no Novo Testamento. Em Mateus 11, 28, Jesus diz: venham a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que cansaço é esse? No verso 29, o seguinte, Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. E diz: vem a mim o cansado, e ele vai encontrar descanso para a sua alma. Então ele está falando de um cansaço de alma interior. Em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 3, a Bíblia diz assim: para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Essa expressão, ou a palavra empregada no original grego, traduzida como fatigueis, é a palavra kamno, ela significa tornar-se ou estar exausto. Está falando assim de fadiga no mais profundo nível. E depois, quando ele diz desmaiando em vossa alma, a expressão traduzida desmaiando, eclu, significa estar enfraquecido até exaustão, tornar-se fraco, estar cansado. Era usado também no sentido metafórico para falar de desanimar ou perder a esperança. Então fala de pessoas que podem chegar a esse ponto, né, de uma profunda exaustão da alma, cansaço interior. Acredito que há muitas razões pela qual isso que às vezes eu e você chamamos de desânimo, de desmotivação, de abatimento, se manifeste. No contexto específico de Hebreus capítulo 12, que ele fala de não se fatigar desmaiando na alma, ele está falando da luta contra o pecado. Eu e você travamos batalhas com a nossa própria carnalidade. Mas nós olhamos outros desenhos nas Escrituras e podemos incluir, né, circunstâncias contra as quais estamos lutando e que geram desgaste. Mas nem sempre o cansaço tem a ver apenas com dificuldades que passamos, com coisas ruins que não aconteceram. Às vezes esse cansaço interior vem do fato de que as coisas boas que esperamos ainda não aconteceram. Mesmo que não seja necessariamente algo ruim acontecendo, a espera, o livro de Provérbios diz que a esperança adiada, ela entristece o coração. Eu brinco que o brasileiro, da maior parte dos povos do mundo, é o que mais tem a capacidade de se reinventar na virada do ano. Eu não sei o que a gente consegue resetar dentro da gente do dia 31 de dezembro, para o dia 1º de janeiro, que a gente acende esperança e diz: esse ano vai. Não importa se no outro não foi. E aí você passa o ano pilhado e tal, mas o ano acaba e você diz: não foi de novo. Mas de repente, naquele culto de passagem do ano, alguma coisa acontece e a gente diz: mas esse vai. E aí não vai de novo, né? E depois no outro você diz: mas esse vai. Em algum momento, depois do 3º ou 4º ano, alguns de nós começamos a perder aquela empolgação da virada, porque é algo que o próprio manual do fabricante diz que acontece comigo, com você. A esperança adiada, ela entristece o coração. Mas o interessante é que a Bíblia não fala de um cansaço que vem só de coisas ruins, ou da falta da concretização de coisas boas, mas eu e você podemos nos cansar até mesmo com coisas que são extremamente positivas. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Ele diz: se não desanimarmos. Então ele relaciona a ideia de cansar, de fazer o bem, com desânimo. Algo nos paralisa. Em algum momento você olha e diz: não sei se está dando resultado, se essa pessoa está recebendo como deveria, se está valendo a pena fazer o que eu faço. E a Bíblia não diria sobre não cansar de fazer o bem, se fazer o bem não cansasse. Então até fazer o bem cansa. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, fazer o bem cansa? Eu falei: vou te dar duas respostas. A primeira, indiscutível, está lá na Bíblia. E eu citei Gálatas 6,9. Falei a segunda: a senhora é uma dona de casa dedicada à sua família, louvável por isso. Mas mesmo amando seu marido e seus filhos da forma como a senhora ama e dedica, eu lhe pergunto: cuidar deles todo dia não cansa? Ela disse: cansa. Falei: a senhora tem a sua resposta, na Bíblia e na prática. E quando esse cansaço se instala, seja lá qual for a razão pela qual ele veio, nós estamos aqui apenas especulando algumas coisas que talvez ajude você a mapear e localizar se você está lidando com a questão do cansaço interior ou não. Quando eu e você começamos a entrar nesse estado de cansaço, um dos termômetros onde isso aparece é na nossa vida de oração.
No Salmo 69, verso 3, o salmista afirma: estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Eu digo que aqui ele já saiu do nível oração e foi para o choração. Né? É muito mais um lamento, é muito mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Se isso não fosse verdade, de que o cansaço parece se manifestar e paralisar até a nossa vida de oração, porque em Lucas 18:1, a Bíblia diz que Jesus teria contado uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. De alguma forma esse desânimo contagia a vida de oração e a gente começa a perceber não só a indisposição, talvez de fazer o bem, de lutar contra uma circunstância ou contra a questão do pecado, mas até mesmo de orar. E é quando nesse outro terreno a coisa começa a se manifestar que eu e você podemos ter problemas maiores. Porque pelo menos esse aspecto da oração é o ponto onde a gente podia mudar e reverter o quadro. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus fez uma promessa. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É a sua palavra e Ele é fiel àquilo que Ele falou. Pastor, então é só eu estar cansado que Deus vai agir? Não. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, Deus está dizendo o seguinte: Ele se revela como o Eterno, o Criador dos confins da terra, o Senhor que não se cansa e nem se fadiga. E esse Deus que não se cansa, que não conhece o que é cansaço, porque é um ser absoluto, completo, onipotente, Ele diz: eu quero usar o que eu tenho, que é essa força que nunca se cansa, para estender a você que não tem o que eu tenho, a força que te faz superar o seu cansaço, inclusive o seu interior. Mas de alguma forma esse posicionamento de esperar, de depender de Deus, é que pode nos conectar com uma provisão, repito, sobrenatural. Estou falando de algo que é maior do que mera motivação ou encorajamento emocional. E nós precisamos aprender a conectar com Deus.